Fala aí, oitavo ano do Colégio Curso Aplicação, professor Rodrigo Alberoni de História aqui na sua telinha para mais uma videoaula exclusiva para vocês. O tema da aula de hoje é as independências na América Espanhola. É óbvio que quando a gente fala da América Espanhola, eu estou falando sobre a parte do continente americano que foi colonizado pela Espanha. Nós já vimos na última videoaula o processo de independência do Haiti, colônia francesa na América. Também já estudamos a independência dos Estados Unidos, colônia inglesa. Portanto, agora vamos olhar a parte da América Espanhola, aquela que foi colonizada pelos espanhóis. Quando eu falo de independência da América Espanhola, eu estou falando de um grito de liberdade. Portanto, as ideias iluministas, sim, elas novamente estão ali presentes, influenciando esse movimento. Se o iluminismo defende liberdade e apresenta críticas ao antigo regime, obviamente ele faz parte do ideal de independência desses colonos da América Espanhola. Outro fator que vai influenciar esse movimento de independências na América Espanhola foram as independências dos Estados Unidos. Por quê? Quando eu olho a independência dos Estados Unidos, essa grande independência, o movimento, a Revolução Americana, ela serve como um exemplo à América Espanhola. O que os colonos pensam? Opa, pera lá, se aqueles colonos conseguiram conquistar a sua independência, se eles lutaram por liberdade, nós também podemos. Então, quando eu falo de independências na América Espanhola, vocês podem citar como influências desse movimento as ideias iluministas e a independência dos Estados Unidos da América. Professor, em qual contexto ocorrem essas independências da América Espanhola? Ah, muito bem. Qual é o contexto que eles ocorrem? Contexto das invasões napoleônicas. Sim, lembra que Napoleão tinha um projeto hegemônico na Europa? Ele queria transformar a França na maior potência do mundo. E para isso ele lança o bloqueio continental para enfraquecer a Inglaterra. Os países que furavam esse bloqueio eram invadidos pelas tropas de Napoleão Bonaparte, inclusive a Espanha. Quando a Espanha é invadida por Napoleão, isso gera uma certa liberdade na América Espanhola, uma vez que a Espanha não conseguiria mais impor o pacto colonial às suas colônias. E os franceses também não conseguiriam administrar essas colônias. Por que não conseguiriam administrar essas colônias, professor? Ora, porque a gente sabe que quem mandava no mar era a Inglaterra. Então, dentro dessa lógica que eu estou aqui colocando para vocês, nós conseguimos perceber que os colonos, durante o período das invasões napoleônicas na Europa, conseguiram conquistar uma certa autonomia, uma certa liberdade política. Eles vão se autogovernar, eles vão se organizar em juntas de governo ou juntas governamentativas, como aparece em alguns livros também. No de vocês, juntas de governo. E o que é isso, professor? O que acontece, meus amores? Quando eu olho para a América Espanhola tinha duas elites diferentes. Uma chamada de chapetones. Quem são os chapetones? São espanhóis vindos da Espanha para ocuparem os cargos políticos, administrativos, jurídicos aqui nas colônias. Portanto, a Espanha só confiava os importantes cargos a espanhóis, ou seja, indivíduos nascidos na Espanha. Porém, os descendentes de espanhóis, os bisnetos, netos de espanhóis que aqui viviam na América, que formavam uma elite latifundiária dona de terras, são chamados criolhos. Esses criolhos formavam uma elite econômica dona de terras, baseada no sistema de plantation, agroexportador. Essa galera só tinha poder local, chamados dos cabildos, que eram, vamos supor, Câmara dos Vereadores, trazendo para a ideia do atual, beleza? Então, esses criolhos vão aproveitar essas invasões napoleônicas para assumir o controle político aqui das colônias espanholas. Portanto, nesse primeiro momento, nós temos a elite crioula conseguindo subjugar a maioria dos chapetones. Abrindo parênteses aqui, alguns chapetones também apoiavam a independência, mas não todos. A maioria estavam ligados à Espanha.
Então, o que a gente está aprendendo? Vamos lá, resumir para ficar bem claro. Que já existiam movimentos, né, que defendiam a independência nas colônias da América Espanhola, influenciados pelas ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos. Show de bola. Segundo ponto, quem queria essa independência? Sobretudo a elite criolha. É óbvio que existem exceções, como no México. No México, o primeiro movimento de independência que ocorre no México é liderado por padres, né, de hidalgos, e pela população camponesa, que queria terras. Só depois que o militar chamado Iturbide vai liderar a independência de fato e vão conseguir conquistá-la. Então, no geral, galera, com as suas exceções aqui ou acolá, o que eu estou falando é que uma elite local, chamada de crioulos, donos de terra, vão liderar esses processos de independência, que vão se fortalecer após as invasões napoleônicas devido à criação das juntas de governo. Então, a partir do fim do período napoleônico, a Espanha tenta retomar o seu controle colonial. E esses colonos não vão aceitar essa retomada, o que gera os movimentos de independência na América Espanhola. E aí dois indivíduos vão se destacar. Eles são chamados os Libertadores da América. Professor, igual a Copa Libertadores da América. Isso mesmo, neném. A Copa Libertadores da América é uma homenagem àqueles que lutaram pela independência, sobretudo a dois nomes, José San Martín e Simón Bolívar. Eles são os grandes libertadores da América, porque eles vão liderar e organizar processos de independência que passam ali pela Argentina, Peru, Bolívia, Venezuela, Equador e Colômbia. São os grandes libertadores. Beleza? Além desses indivíduos, chefes locais, latifundiários, vão formar tropas pela liberdade. São chamados caudilhos. E esses caudilhos vão assumir o poder local depois da independência, o fenômeno chamado de caudilismo, que vocês vão estudar mais à frente. Bacana? Dentre essas lideranças, como eu já citei, tem o Simón Bolívar. E o Simón Bolívar, ele tinha uma ideia. Ele defendia que a América deveria ser unida e forte. Uma América livre seria uma América unida. Ela não poderia se libertar do domínio espanhol e cair na dependência financeira e econômica de outro país. Então ele defende o pan-americanismo. Opa, professor, lembra Jogos Pan-Americanos? O que são Jogos Pan-Americanos? Um evento esportivo que reúne os países da América. Pan é união. Pan-americanismo, uma América unida. Ele propõe isso na Carta da Jamaica. Ele estava lá na Jamaica, cria esse documento apresentando o Panamá, pedindo a união da América. Toda a América? Não. Ele excluiu o Brasil. O Brasil é uma monarquia de língua portuguesa com pretensões imperialistas na América, havia invadido o território que hoje é o Uruguai e formado a província da Cisplatina, não permitiu a independência daquele território. Bacana? Também excluía a Argentina, que também tinha algumas pretensões de controle local. Os Estados Unidos, obviamente, né, que tinha o seu projeto particular, e o México também estava excluído. Então, ali formando ali, né, o que seria formado esse pan-americanismo ia envolver Venezuela, Equador, Bolívia, Panamá, Colômbia e assim por diante. Peru, bacana? Essa era a ideia dele, uma América unida e forte. Ele não conseguiu isso, né? Os líderes locais não aceitaram, não queriam perder o seu poder, caso dos caudilhos, como eu citei. Os Estados Unidos, obviamente, foram contra essa ideia, não queriam uma potência surgindo na América, assim como a Inglaterra também não deu força para esse plano. A Inglaterra preferiu uma América fragmentada. Uma América fragmentada em vários países, né, é muito mais fácil de se dominar economicamente e politicamente também. Por isso, quando você olha aqui um mapa da América do Sul, você percebe o Brasil um território unido, porque o nosso processo de independência foi diferente, já vamos estudar, e uma América toda fragmentada, a parte da América Espanhola, dividida em pequenas repúblicas, porque a maioria não topou o plano de Simón Bolívar de formar uma grande nação confederada na América. Bacana, meus amores, finalizamos aqui. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.